Você já parou pra pensar como uma espécie domina mundo se eles não se multiplicam naturalmente? A resposta está nos quadrinhos oficiais. Eles nunca foram animais, e sim armas feitas em uma linha de montagem bem nojenta. Hoje eu vou te mostrar exatamente como os precursores criavam cada um deles. Fala, meu querido, eu me chamo Gabriel, mano, tudo beleza? Quando você assiste aos filmes da franquia Pacific Rim, sua atenção vai quase toda para os Jaegers trocando soco com kaijus. Mas ó, mano, o que rola do outro lado da fenda é bem perturbador. Então bora pro vídeo que eu te explico tudo lá. O vídeo de hoje promete, tá, mano? E é tanta informação que eu até tenho que me organizar. Pra começar, eu preciso te explicar primeiro quem tá apertando os botões dessa fábrica de kaijus. A gente costuma chamar eles de precursores. Eles vivem em uma dimensão que a lore oficial chama de antiverso. Cara, nem tenta imaginar um planeta normal com árvores, oceanos e cidades como a nossa Terra. O antiverso, descrito na novelização oficial do primeiro filme, escrita pelo Alex Irvine, assim como no artbook oficial Pacific Rim Man, Machines and Monsters, é um pesadelo escuro, cheio de gases tóxicos e estruturas que parecem orgânicas. Tudo lá parece estar vivo, cara, de um jeito bem doentio. E os precursores não são cientistas de jaleco não, cara. Eles lembram muito insetos misturados com criaturas aquáticas, e a sociedade deles é dividida de um jeito muito específico. Quando o Dr. Newton Geisler, fez a conexão neural com o cérebro de um kaiju no filme de 2013, ele conseguiu ver um relance dessa galera. E ali a gente descobre que existe uma hierarquia bem pesada. Existem 3 castas principais de precursores comandando esse show de horrores. Os embaixadores, que são a linha de frente de observação e geralmente são os menores. Os bispos, que possuem uma estrutura física maior e uma coroa diferente na cabeça. E os cardeais, que são os líderes supremos dessa raça. Os cardeais têm quase 3 metros de altura, olhos vermelhos brilhantes e uma estrutura que lembra uma carapaça muito resistente. Essa divisão, mano, é importante para você entender uma coisa essencial aqui. Eles operam como uma mente de colmeia, isso eu já falei várias vezes. Cara, não existe debate político no antiverso, não existe opinião divergente. O que um cardeal pensa, todos os outros executam na mesma hora. E a especialidade deles não é construir máquinas ou chips de computador. A tecnologia deles é a manipulação de DNA. Eles dominam a genética de uma forma tão avançada que a carne, ossos e os fluidos corporais são o material de construção deles. E é por isso que tudo que envolve o ataque à Terra não tem uma gota de tecnologia metálica envolvida no lado deles. Mano, e aqui entra um detalhe de lore que pouca gente conhece. Você deve achar que o ataque que a gente vê no cinema, quando aquele primeiro kaiju chamado Trespasser destruiu a ponte de São Francisco, foi o primeiro contato, deles com a Terra, certo? Mano, não. Os precursores já tinham tentado invadir o nosso planeta milhões de anos atrás, lá no período Triássico. Eles mandaram as primeiras versões de criaturas pra cá, quando os dinossauros ainda andavam pelo mundo. Mas o plano deu completamente errado, cara. Sabe por quê? Porque a nossa atmosfera naquela época era limpa demais. O ar da Terra era rico em oxigênio limpo, e para a biologia baseada em amônia e toxicidade dos precursores, o nosso ar era um veneno. As criaturas que eles mandaram na pré-história morreram muito rápido e não conseguiram se adaptar ao clima e à gravidade da época. Foi um fracasso total, cara. Ah, Gabriel, mas então o que os precursores fizeram? Mano, eles simplesmente esperaram. Eles voltaram para um antiverso e ficaram aguardando por milhões de anos, com a paciência que só uma raça imortal focada tem. E sabe qual é o pior disso tudo, mano? Quem é que fez o favor de consertar a atmosfera da Terra para eles? Nós mesmos. A humanidade construiu indústrias, queimou combustíveis fósseis, destruiu a camada de ozônio e poluiu os oceanos. Quando os níveis de monóxido de carbono e poluição atingiram um ponto crítico no século 21, os radares do antiverso apitaram. A Terra estava finalmente tóxica o suficiente para suportar a biologia das armas deles. Eles não nos atacaram por ódio, cara. Eles nos atacaram porque nós deixamos a casa no clima perfeito para eles morarem. E foi aí que eles começaram a ligar as máquinas da linha de montagem. Agora imagina uma estrutura colossal do tamanho de montanhas, feitas de um material que parece um osso gigante misturado com cartilagem. Dentro dessas estruturas no antiverso, existem poços enormes que brilham em um tom doentio de amarelo e azul. Pois é, cara, isso é de onde vêm os kaijus. O processo de fabricação não começa do zero toda vez. Todos os kaijus que atacam a Terra compartilham exatamente a mesma base genética. Eles são clones modificados de uma única matriz. Mano, você lembra do Leatherback, aquele kaiju que parece um
um gorila gigante que soltou um pulso eletromagnético em Hong Kong, e do Otashi, aquele que voava e cuspia ácido. Visualmente eles são completamente diferentes, mas no nível celular eles são irmãos gêmeos. O núcleo de DNA é idêntico. O que os precursores fazem é pegar essa massa de base genética e esculpir as habilidades em cima dela. O processo funciona assim: os cardeais projetam na mente deles o tipo de ameaça que eles precisam criar. Essa informação é passada pela mente coletiva até os operários. Eles pegam o DNA matriz e começam a combinar com outras características dependendo do que o Kaiju precisa fazer na Terra. Se o Kaiju precisa destruir armaduras pesadas, eles adicionam um código genético para gerar garras de ossos super densos. Se o Kaiju precisa ser invisível aos radares, eles modificam as escamas da pele. Depois que o projeto genético está pronto, essa massa de carne começa a ser cultivada naqueles poços de líquido amniótico do antiverso. Eles crescem em um ritmo assustador. Uma criatura que pesa mais de 2.000 toneladas e tem 80 metros de altura é gerada do zero e chega na fase adulta em questão de dias ou semanas. É uma linha de montagem mesmo, tá, cara? Sai um e entra outro. E claro, né, mano, pra garantir que essas criaturas funcionassem como máquinas de guerra perfeitas, os precursores tiveram que resolver problemas físicos bem complexos. Uma criatura do tamanho de um prédio de 30 andares entraria em colapso na Terra por causa da nossa gravidade. Os ossos de um dinossauro gigante já seriam esmagados pelo próprio peso. Então como é que um Kaiju consegue pular, correr e dar um soco num Jäger? A resposta tá na tabela periódica. A estrutura que os precursores criaram não é baseada em carbono como a nossa, é uma estrutura baseada em silício. O silício permite que os ossos, os músculos e a pele dos Kaijus sejam dezenas de vezes mais duros e resistentes que qualquer material biológico que a gente conheça. É como se a carne deles fosse misturada com pedra e vidro blindado, sabe? Só que o grande trunfo da engenharia dos precursores não é só o tamanho, é o sangue, mano. Aquele sangue azul brilhante que a franquia chama de Kaiju Blue é uma das piores armas que os alienígenas já criaram. O sangue deles é altamente corrosivo e extremamente tóxico, isso como você já sabe, né? Ele funciona como amônia em altíssima concentração. Lembra que eu te falei sobre o plano de transformar a Terra em um ambiente habitável para eles? O plano deles não é só matar os humanos, tá? O plano é envenenar o solo e a água. Toda vez que um Jäger corta um Kaiju e espirra aquele sangue azul no oceano ou na cidade, os precursores estão vencendo de qualquer jeito, cara. O sangue destrói a fertilidade da Terra, mata os peixes, envenena o ar ao redor e cria uma fumaça letal. Os humanos começaram a usar golpes contundentes, como socos de plasma e mísseis no peito, justamente para poder evitar derramar o sangue das criaturas. Cada Kaiju é na verdade uma bomba ambulante. Se ele mata os humanos, ótimo, cara. Se os humanos matam ele e derramam o sangue dele, ótimo também. O solo vai ficar envenenado para a chegada dos alienígenas. Mano, eu quero que você preste atenção nisso daqui, cara, porque é genial e bizarro ao mesmo tempo, tá? Mano, você acha que um monstro gigante focado em apenas destruir as coisas precisa de muita inteligência? Os precursores sabiam que o tamanho imenso dos Kaijus criava um problema no tempo de resposta do sistema nervoso. Um sinal que sai do cérebro iria demorar um pouco para poder chegar até a ponta do rabo ou do pé da criatura. Para resolver isso, eles copiaram uma teoria que nós mesmos tínhamos sobre os nossos dinossauros. Eles colocaram 2 cérebros em cada Kaiju. O cérebro principal fica na cabeça, processando a visão e as estratégias dele. Mas existe um cérebro secundário, um gânglio nervoso gigante, localizado na base da coluna, perto da pelvis. Esse segundo cérebro consegue controlar a coordenação motora pesada, sabe, mano, as pernas e a cauda. É exatamente por isso que quando os Jägers batiam muito na cabeça do bicho, ele continuava atacando com as garras e com a cauda com uma precisão absurda. E tudo isso, mano, conectado na nuvem do antiverso. Toda vez que um Kaiju morria lutando contra um Jäger, o cérebro dele enviava todos os dados da batalha de volta pela fenda antes de apagar. Imagina que os Kaijus são como drones coletando informação. O Trespasser, aquele primeiro lá de São Francisco, era lento, cara, e usava bastante força. Ele só sabia destruir prédios e avançar no meio deles. Mas ele gravou as táticas dos militares humanos. Quando os Jägers começaram a aparecer e matar os monstros, os precursores recebiam um relatório visual e tático pela mente de colmeia, mano. E na linha de montagem do antiverso, eles atualizavam a próxima remessa de clones. A evolução das criaturas não leva milhares de anos, cara, leva horas. E é exatamente por causa dessa atualização constante que o tamanho e o poder deles começou a escalar absurdamente. Os humanos criaram uma escala chamada Serizawa para poder medir o nível de ameaça, variando da primeira categoria até a 5. E cada categoria é calculada com base no deslocamento de água e nos níveis de toxicidade que o corpo do monstro emite. No começo, os Kaijus de categoria 1 e 2 pareciam um limite do que os precursores podiam passar pela fenda dimensional, porque o portal do Pacífico não aguentava transportar muita massa. Mas a fenda
fenda foi projetada para se alargar e estabilizar com o tempo. Conforme os anos passavam, o portal ficava mais largo e a capacidade de processamento dos poços de clonagem no Antiverso aumentava. Foi aí que os precursores começaram a criar kaijus de categoria 4, com adaptações específicas contra os robôs. Você consegue ver isso, por exemplo, no Otashi, né, cara, vomitando aquele ácido para poder derreter a blindagem pesada do Cherno Alpha. E você vê o Letterback criando uma onda de pulso para poder desligar o reator digital do Striker Eureka. Tudo ali foi feito sob medida depois de analisar o histórico das nossas máquinas, até chegar no limite extremo que a estrutura podia suportar, que foi o categoria 5, né, o Slattern. O Slattern não foi só um clone maior, tá? Ele foi o resultado de anos de pesquisa dos precursores, absorvendo os ataques humanos. O nível de toxicidade dele era o mais alto já registrado, pesando milhares de toneladas e capaz de sobreviver à detonação de uma ogiva nuclear embaixo d'água. Ele era a prova final de que a fábrica, né, não tinha limites de engenharia. E mano, tem uma coisa que eu não posso deixar de te falar, cara, que são os ácaros de kaiju. Sabe aqueles parasitas enormes que vivem na pele e nos órgãos dos monstros? Eles são a maior prova visual que os filmes deram de que essas criaturas são artificiais. No mercado negro de Hong Kong, liderado pelo Hannibal Shaw, a gente descobre que esses ácaros sobrevivem até depois que o hospedeiro morre, se alimentando dos restos. E provavelmente você deve ter se perguntado, por que os precursores fariam uma criatura perfeita e deixariam ela infestada de parasitas do tamanho de cachorros grandes? E mano, a resposta da lore expandida é que até os parasitas têm uma função no ecossistema de limpeza do Antiverso, e eles acabam viajando pela fenda agarrados na pele dos clones durante o transporte pelas águas de cultivo. Isso mostra o nível do ambiente de onde esses monstros vieram. É um lugar onde a biologia foi distorcida até o último limite para poder servir à guerra. Quando você junta o sangue venenoso, o DNA clonado, o corpo feito de silício e as memórias baixadas por uma mente coletiva, fica claro que a raça humana não estava lutando contra animais gigantes super crescidos. Nós estávamos lutando contra uma linha de produção industrial infinita. Enquanto a humanidade gastava meses, né, cara, bilhões de dólares e suor para poder construir um único Jäger que podia ser destruído na primeira luta, os precursores só precisavam jogar um pouco mais de DNA no poço, sabe? E esperar algumas semanas. A guerra deles era matematicamente desenhada para conseguir vencer a gente pelo cansaço. Só que a genialidade do roteiro original de Círculo de Fogo foi justamente usar a maior arma dos alienígenas contra eles mesmos. Eles achavam que ter uma mente coletiva era a grande vantagem, e foi exatamente invadir essa mente compartilhada, né, usando o cérebro de um kaiju morto, que permitiu que os humanos entrassem no servidor central deles e vissem a verdade sobre o Antiverso, destruindo a fenda por dentro. E se você tá se perguntando, mas se a gente fechou a fenda, como os monstros voltam na série da Netflix? A destruição da fenda realmente funcionou, cara. O problema é que os precursores aprenderam com o próprio erro e mudaram a tática de invasão. E eu te garanto, mano, que o culpado disso tudo foi o próprio Dr. Newton Geisler. Lembra que ele fez o Drift, né, a conexão neural com o cérebro do kaiju? A lore revela que o Drift é uma rua de mão dupla. Enquanto o Newt olhava para o Antiverso, os cardeais olhavam para dentro da cabeça dele. A mente do Newt foi corrompida e dominada pelos precursores. Ele virou um espião infiltrado na Terra. Foi através dele, nos eventos de Círculo de Fogo à Revolta, que os alienígenas descobriram como usar a nossa própria tecnologia para poder abrir novos portais. E é aí que entra a série da Netflix, né, o Pacific Rim The Black. Na série a gente descobre que os precursores não queriam mais depender de uma única fenda gigante no fundo do mar, porque aquilo era um alvo muito fácil de ser bombardeado. A nova estratégia deles foi abrir múltiplas fendas menores e instáveis, cara, chamadas de rupturas, espalhadas por toda a Austrália. Eles começaram a rasgar o espaço-tempo diretamente na terra firme, no meio de desertos, cidades e sem nenhum aviso prévio. Como não era mais um portal só, a força de defesa humana não tinha como simplesmente jogar uma bomba nuclear e resolver o problema. A Austrália virou um queijo suíço, sabe, cara, de portais dimensionais abrindo e fechando de forma imprevisível. Mano, já deixa o like e se inscreve no canal. Fique com Deus, um abraço a nós. Tchau.